Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar pela vida do teu filho, ó Pai. O teu filho, ó Pai, que tem sido profeta do Senhor, tem sido mensageiro do Senhor para as nossas vidas, ó Pai, neste local. Deus, guarda a sua vida, guarda a sua família, seu ministério. Deus, envolva ele com teu amor. Deus, que ele possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração dele nesta noite, ó Pai. Deus, que nós possamos ouvir do Senhor através da vida dele, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, porque queremos ser impactados pela tua palavra, ó Pai. Deus, que o Senhor possa ter liberdade para ministrar sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão cansados, diga amém. Quantos estão cansando à toa, diga amém. Você já ficou muito sentado? Vamos ficar de pé um pouquinho. Ficar sentado com a espada é ruim, né? Com espada, a gente tem que ficar em pé. Abra a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia nesta noite, abra a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 27. Eu sempre tive vontade de pregar essa palavra e nunca preguei. E Deus colocou no meu coração ontem de estar ministrando essa palavra no seu coração. E tomara que ela venha falar contigo. E tomara que Deus possa fazer grandes coisas através desta palavra nesta noite. Atos 27, todos acharam? Diga amém. Eu vou fazer uma leitura de alguns versos. Eu não vou ler tudo, mas é uma história, isto aqui, esse capítulo 27. Eu queria ler alguns versículos, para você entender a história primeiramente, para depois nós entendermos a mensagem que isso vai passar para o nosso coração. Lá no verso 7 diz assim: e como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado, isso aqui está falando de uma viagem que começa, e havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa de Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa.
andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Verso 19, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Verso 20, e não parecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Somente até nesse verso 20. Põe a sua mão assim no seu coração, nesta noite. Às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida. Às vezes coisas inesperadas acontecem conosco. Às vezes tempestades sobressaem de lugares que menos nós esperamos e às vezes abatem sobre nós. Mas nesta noite eu quero orar para que Deus possa nos ajudar a ver, a olhar e a tirar coisas boas do meio até mesmo das tempestades. E que nesta noite Deus possa falar comigo e falar com você também. Com a sua mão então no seu coração, eu quero orar mais uma vez. Que Deus querido, Deus amado, eu te louvo, meu Deus, nesta noite, porque o Senhor é o dono da tua palavra, e a tua palavra é verdade. A tua palavra, ó Deus, tem trazido vida, tem nos inspirado. Ó Deus, a tua palavra tem nos feito caminhar de cabeça erguida. A tua palavra tem nos alicerçado, ó Deus, tem aumentado a nossa fé, tem nos feito testemunhar, meu Deus, nos meios dos grandes, tem nos feito testemunhar no meio dos pequenos, e sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor tem olhado por nós e tem nos conduzido, ó Pai, independente dos locais aos quais nós estamos. Não importa se nós estejamos em lugares, meu Deus, de refrigério, mas não importa se nós estejamos em lugares aonde somente o Senhor pode, meu Deus, com mão forte nos socorrer. Ó Pai, nós sabemos que o Senhor é presente na nossa vida. Nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, então, amados irmãos. No verso, nesta história que nós lemos, fala de um momento onde Paulo estava sendo levado da seu local, ali onde ele pregava, onde ele anunciava a palavra de Deus, e por anunciar a palavra de Deus, Paulo estava sendo levado injustamente preso, estava sendo levado para Roma, e só que nesta viagem que ele estava indo, acontece uma grande tempestade, aqui no meio desta viagem. O que isto às vezes quer dizer para nós? Quer dizer que às vezes tempestades na nossa vida, nós não somos capazes de prever grandes tempestades, nós não temos capacidade, a nossa capacidade ela é limitada quando nós deparamos exatamente com tempestades na nossa vida. Eu lembro que estava viajando um dia, e eu estava voltando de São Paulo, e quando o avião decola, um grupo de jogadores, eles não observaram, jogadores de basquete, eles não observaram e não quiseram, para eles tudo era festa, tinham ganhado o jogo, e para eles tudo estava bom, não observaram o aviso de cintos, de nada daquilo, de sentar, de reclinar banco, nada daquilo, de arrumar, organizar. O avião estava levantando voo, e eles em pé, no meio dos corredores, e não adiantava a aeromoça falar nada para eles, que eles estavam continuando do mesmo jeito, e o avião foi subindo, e estava um tempo chuvoso. De repente nós começamos a entrar em algumas nuvens, e o comandante disse para eles: atenção, senhores, por favor, vamos manter a ordem, olhar os cintos, nós estaremos passando agora por momentos difíceis. Então importa que vocês continuem sentados. E eles continuaram do mesmo jeito, jogando pão de queijo um no outro, e fazendo aquela festa, no meio daquilo que eles não estavam conseguindo ver. Mas o comandante estava visualizando o que eles teriam pela frente. E no meio nessas andanças, depois de alguns minutos, então, eles lá fazendo aquilo que dava na cabeça de cada um deles, de repente no meio daquela tempestade tremenda, o avião começa a tremer de todos os jeitos, malas começam a cair de cima, aquilo começa
o carrinho que estava sendo servido começa a sair para lá e para cá, e aí as pessoas então olharam uns para os outros e começaram a sentar devagarzinho, olhando e sentando quietinho, quietinho, quietinho. Às vezes na nossa vida nós não temos esta visão, nós não conseguimos ver o que está na nossa frente, nós não conseguimos enxergar às vezes o que nos espera amanhã. Nós estamos aqui hoje bem, desfrutando de coisas boas, desfrutando de longa vida, de saúde, de coisas boas, de benesses que o Senhor tem nos dado, mas às vezes os nossos olhos não conseguem contemplar aquilo que às vezes somente Deus é capaz de estar vendo lá na frente. E a minha mensagem nesta noite é: uma tempestade em meus caminhos. É o título desta palavra, nesta noite. Lá no verso 8, se você puder manter a sua Bíblia aberta, eu vou ler, vou estar discorrendo alguns versículos. Tem mensagens que são mensagem textual, mensagem temática, e outras mensagens são mensagens expositivas. Essa vai ser mais uma mensagem expositiva. Então fique com a sua Bíblia aberta, continue com a sua Bíblia aberta. Verso 8, diz assim: e costeando, dificilmente chegamos a um lugar chamado, o quê? Bons portos. Diga comigo, bons portos. É tremendo, confortável nós sabemos que mesmo no meio das lutas, das dificuldades, das tempestades, Deus tem para nós preparado e separado lugares de descanso, lugares para que a nossa alma possa encontrar repouso, lugares aonde nós possamos descansar das aflições da vida. Aqui nesse lugar, eles não pararam aqui, porque eles não tiveram a visão de Deus para fazer isso. Mas Deus tem para mim e para você preparado sempre algo de especial. Nunca uma aflição da nossa vida vai ser contínua, nunca vai ser, porque Deus tem bons portos preparados para que a gente possa descansar a nossa alma. Diga glória a Deus. 27, vai lá para o verso 11. Eu escrevi algumas coisas, se você gosta de anotar, você pode anotar. Nem sempre pessoas capacitadas podem nos livrar da tempestade. Diga comigo, nem sempre pessoas capacitadas podem nos livrar de uma tempestade. Lá no verso 11, mas o centurião cria mais no piloto e no mestre no que dizia o quem? Paulo. Chegou-se a uma incógnita, teria que tomar uma decisão. Uma decisão deveria ter sido tomada. Um homem, um centurião, uma autoridade romana. Diante dele, agora tem um homem que é o piloto, outro que é o dono do navio, ou o mestre, como alguns chamam, e no outro lado está Paulo, servo de Deus. A quem nós escolheríamos para tomar a decisão? Alguns dizem, vamos continuar. Paulo disse, não, nós não devemos continuar, porque a navegação não vai ser boa, nem para nós, nem para o navio, nem para a nossa própria vida. Em quem, se tivesse 3 pessoas capacitadas, um mestre, um piloto e um homem de Deus, em quem você confiaria? Em quem? Mas normalmente nós não fazemos isso. Normalmente nós não fazemos isso. Normalmente nós confiamos primeiramente nas pessoas capacitadas. Normalmente nós confiamos nas pessoas que nos chamam a atenção. Normalmente nós confiamos nas pessoas que se sobressaem. Normalmente nós confiamos nas autoridades. Nunca, às vezes, nós deixamos por último de confiar em alguém, um homem, uma mulher de Deus, que traz uma palavra de Deus para a nossa vida. É verdade ou não é, irmãos? Eu estou falando alguma coisa errada, sim ou não? É claro que não. Normalmente a gente não confia.
Primeiramente a gente quer testar. Irmãos, quantas tragédias, quantas desgraças têm acontecido, porque nós queremos depender e confiar de pessoas, exatamente destas pessoas capazes. Quantas tragédias na vida, em nossas casas, nos nossos lares, no nosso trabalho, na nossa vida inteira, nós passamos por tragédias tremendas, tempestades terríveis. E somente depois que a tempestade acaba, é que às vezes nós vamos falando, mas eu deveria ter ouvido o pastor, eu deveria ter ouvido a mulher, o homem de Deus falar aquilo para mim, eu deveria ter ouvido quando disse não casa, não casa, quando disse não faz isso, não faz, escolhe melhor, espera mais um tempo, não é hora de comprar, não é hora de vender, não faz isso, olha, eu estou tendo uma visão de Deus aqui, que Deus tem coisa melhor para você, espera, vamos orar. E você não, o senhor não sabe o que está falando. Verso 13: não devemos confiar nas aparências. Diga comigo, não devemos confiar nas aparências. Verso 13: e soprando o vento sul, brandamente lhes pareceu terem já o que desejavam. Pareceu-lhes bem, soprando o vento sul brandamente, pareceu-lhes já que era o que eles desejavam. Irmãos, ter coisas, a gente olhar para situações, aparência boa, sem que a presença de Deus, sem que a palavra de Deus esteja no meio, normalmente isso não vai chegar em lugar nenhum. A Bíblia diz em Provérbios, que há uma palavra que diz o seguinte: há caminhos que ao homem parece ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminhos que às vezes nós seguimos, abrimos, cavamos com as nossas próprias mãos. Nós olhamos para coisas bonitas, exteriores. Às vezes nós casamos com pessoas pelo exterior. Às vezes nós até podemos casar com pessoas bonitas, mas nós não vamos viver com pessoas bonitas. Nós vamos viver com pessoas que têm ética, com pessoas que têm algo de Deus nas suas vidas, porque senão nós não conseguiremos viver, nós não viveremos por beleza, nós não vamos viver com aparência. De maneira alguma, nós só viveremos com alguma coisa que quando nós olhamos, tem que saltar os nossos olhos, e esse saltar os nossos olhos, eu não estou falando de coisas simplesmente, de coisas materiais ou coisas boas, não, essas coisas que tem que saltar os nossos olhos, é quando eu olhar, eu tenho que ver se Deus está no meio disso. Amém, amados? Um pai chega para o seu filho, pobre, um homem pobre, simples, família simples, pobre, humilde. Ele chega para o seu filho e diz, ele estava próximo da sua morte. Ele diz assim para o seu filho: eu não tenho nada para te deixar, mas eu queria que você ficasse com essas duas cartas aqui, e guardasse estas cartas com você. Você só vai abrir essas duas cartas em 2 momentos únicos na sua vida. Você vai abrir essas cartas quando você, porventura algum dia, tiver saído disto aqui, de caminhos ruins, quando nos momentos mais alegres da sua vida, quando você vê que nos momentos mais alegres da sua vida, está lá em cima, está lá no pico, está lá no alto, nesse momento, você vai abrir uma destas cartas. Ele disse, mas a outra carta, você somente vai abrir,
Se em algum momento da sua vida você estiver se sentindo a pessoa mais inútil, a pior pessoa do mundo, estiver lá embaixo, tudo estiver dando errado para você, nada estiver dando certo, somente nesse momento é que você vai abrir também esta carta. Você concorda? Concordo. E passaram-se os anos, ele foi, cresceu na sua vida. Depois, no momento de dificuldade de novo, foi lá para baixo. Nada que dava certo na sua vida, nada dava certo. Tudo que ele fazia dava errado. Todas as tentativas de crescimento davam errada. Ele pensou, é agora então. Ele foi lá, abriu uma daquelas cartas, lá sentado, pensativo, abriu naquelas cartas, só tinha uma frase para ele escrita: meu filho, isso um dia vai passar. Ele acreditou naquilo, como uma promessa, como uma coisa do seu pai. E ele levantou a cabeça, começou a trabalhar mais alguma coisa com fé. Deus abriu as portas e ele trabalhou dentro de alguns anos. Era um dos homens mais conhecidos na sua região. Era um homem que estava sendo colocado como autoridade, prefeito da sua cidade. Um homem que estava lá em cima. Ele lembrou novamente do seu pai. Ele foi, então eu acho que isso agora é o momento de eu abrir a segunda carta que meu pai falou. E ele foi lá, estava lá no alto, lá no topo. Ele foi lá, abriu a sua carta novamente. Também estava escrito uma única frase: meu filho, isso também vai passar. O que eu quero dizer com isso? Na nossa vida nós não temos que depender de coisas às quais nós olhamos. Hoje nós podemos estar lá embaixo, amanhã nós podemos estar em cima, hoje nós podemos estar em cima, amanhã nós podemos estar embaixo, mas isso para nós cristãos não tem que ter uma importância, isso não tem que fazer parte daquilo que na nossa vida nós devemos buscar em primeiro lugar, não, de maneira alguma, porque todas estas coisas Deus pode estar nos dando, fazendo com que nós sejamos prósperos, abençoados, que nós possamos ser colocados por cabeça em todos os momentos. Então o que nós devemos fazer primeiro, não olhar para as aparências, mas olhar para aquele que pode fazer todas as coisas em nosso benefício. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a esse Senhor. Verso 14. Tempestades têm nomes. Diga comigo, tempestade tem nome. Verso 14, diz assim: mas não muito tempo depois, deu nela um pé de vento chamado, o quê? Euroaquilão. Não muito tempo, deu nela um vento chamado Euroaquilão. Ou seja, não passou muito tempo depois de olhar as aparências, começou então uma tempestade grande. O que significa esta tempestade? Euroaquilão, duas palavras juntas para nós entendermos. Euro vem de vento leste, Áquilo vem de vento norte, ou seja, era um encontro de duas frentes de ventos que se encontraram em um determinado momento e provocou uma grande tempestade. Provocou então um furacão ali para aquelas pessoas. Você já reparou que agora teve um furacão agora nas Filipinas, não é? Um grande furacão. Você já reparou que antigamente, hoje eles mudaram, mas antigamente os nomes dos furacões, tempestade, era tudo nome de mulher. Vocês já repararam? Hoje eles proibiram exatamente por causa das brincadeiras. Hoje não tem mais isso. Mas era Katrina, Anne, outro Sandy, era tudo nome de mulher. Por quê? A brincadeira no passado, eles falavam o seguinte: tem nome de mulher porque chega
E se porventura quando vai embora leva tudo. Aqui tinha um furacão, duas frentes se encontrando, dois ventos contrários se encontrando. Um furacão chamado o quê? Euroaquilão. Às vezes na nossa vida também nós sabemos os nomes das tempestades que nos abatem, porque toda tempestade tem um nome. E às vezes na nossa vida nós sabemos os nomes. Tempestade chamada divórcio, chega. Tempestade chamada droga, chega. Tempestade chamada falência, chega. Tempestade chamada dor, chega. Tempestade chamada insegurança, chega. Tempestade chamada medo, chega. Mas por causa de quê? Dois ventos, duas frentes contrárias, dois momentos, e nós sabemos os nomes. Quando é que isso acontece na nossa vida então? Quando uma frente chega, uma frente chamada ira, chega de um lado, com a frente chamada descontrole emocional, chega de outra. Acontece uma tempestade. Quando uma frente, excesso de limite, encontra uma outra frente que vem do outro lado, chamado rebeldia, há uma tempestade. Quando uma frente carnalidade encontra outra frente chamada pecado, há uma tempestade. E na nossa vida, às vezes, nós passamos por essas tempestades. Mas vamos mais para frente. Verso 15. Eu vou fazendo alguns versos até onde o Senhor mandar nós falarmos aqui. Verso 15. Diga comigo assim: no meio das tempestades, nossas fraquezas aparecem. Mais uma vez, no meio da tempestade, nossas fraquezas aparecem. Verso 15. Diz assim: e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir, o quê? À toa. Ou seja, e de qualquer maneira, o navio sendo arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. A situação estava fora de controle. A situação não tinha controle algum. Quando não tem controle algum é que nós sabemos quem é e quem não é. Quando está tudo bem, você talvez lá na sua casa, mostra que é o líder espiritual da sua casa. Quando está tudo bem, é que você se levanta às vezes dentro do seu lar, lá na sua empresa, é para levantar e falar com voz garbosa, impostada. Mas é nas situações contrárias, é quando as tempestades aparecem, as tempestades mostram quem realmente nós somos. Aqui eles não fizeram nada, porque a situação não dava, ninguém conseguiu fazer alguma, então eles deixaram o navio ir à toa, ou seja o que Deus quiser. Na nossa vida, também às vezes é da mesma maneira.
Quantas vezes nós precisamos tomar decisões fortes dentro da nossa casa, principalmente, porque nós estamos aqui numa igreja de família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós precisamos tomar decisões firmes e nós viramos as costas, fazemos que as coisas não estão nada acontecendo e dizemos: deixa aí, vamos deixar ver o que acontece. Diga misericórdia. Às vezes principalmente a falta de limite, dentro das nossas casas, tem feito com que grandes tempestades, elas possam começar. E quando nós queremos falar alguma coisa, a tempestade já começou. E quando nós queremos tomar alguma decisão, a decisão já não vai adiantar mais nada, porque a tempestade já está levando quase tudo. Verso 16, diga comigo também: no meio da tempestade, vamos dizer junto de novo? Vamos lá, no meio da tempestade, muitas de nossas decisões são mesquinhas ou infrutíferas. Verso 16, diz assim: e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. O que era o batel? Batel era um bote pequeno, que tinha dentro do navio, mas o bote estava de fora, eles estavam arrastando aquele bote. Mas quando eles viram que a tempestade estava grande demais, o que as autoridades, os líderes lá dentro do navio fizeram? Vamos puxar o bote para dentro, porque pelo menos nós vamos poder nos salvar. No meio da tempestade, as nossas decisões, elas se tornam mesquinhas e se tornam infrutíferas, às vezes. Pode acontecer isso. As pessoas estavam pensando nelas, egoisticamente. Aqueles homens de liderança daquele navio estavam pensando somente nele, e não nos 276. Quantas vezes na sua casa, no seu lar, as decisões que você tem tomado têm sido decisões infrutíferas, não têm produzido fruto algum. É quando, às vezes, as prioridades, aqui eles priorizaram os líderes, aqui eles pensaram neles. Quantas vezes nós temos feito exatamente isto? As minhas prioridades são minhas. Eu estou falando agora para casas, para lares, para pessoas, para pais, para mães, para filhos. Quantas vezes as minhas prioridades têm que ser simplesmente minhas? Tudo tem que passar por mim. Tudo que se faz dentro da minha casa tem que passar pelo meu crivo, se não se vir como prioridade primeiro a mim, depois se der para os outros. O trabalho primeiro é para você, a escola melhor às vezes é para você, as coisas, as roupas melhores são para você, você é simplesmente o único que pode trabalhar, você às vezes é o único que pode falar alguma coisa, você às vezes é o único que pode comandar alguma coisa. Você é o único que pode, você dá um carro velho para a esposa, você compra um novo, compra um celular, dá um velho para a esposa. Você, nas suas prioridades, as viagens importantes são as que são suas para você fazer. Os cursos importantes são o que você fez e não os que o seu filho querem. Ah, pai, eu quero fazer um curso tal, mas esse curso não presta, meu filho. Você tem que fazer esse, porque esse que você está falando é prioridade sua e não, às vezes, do seu filho. No meio da tempestade, as nossas decisões, às vezes, se tornam decisões mesquinhas e infrutíferas.
verso 17. No meio da tempestade, nós podemos ficar à deriva. Verso 17, diz assim: e levado este para cima, o que? O bote, para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem na costa de Sirte, amainaram as velas, e sim, foram à toa. Ou seja, eles abaixaram as velas e deixaram o navio agora ir à deriva. A coisa só está complicando, parece. O negócio parece que só está ficando ruim. É aquele momento que o desespero chega. É quando você pensou que tinha uma solução e a solução não chega. É quando você pensou que ia ser ajudado e a ajuda não chega. É quando você pensou que tudo ia dar certo e as coisas começam a dar tudo errado na sua vida. E você começa então a desistir. Abaixa as velas. O vento é muito grande. A tempestade é muito grande. Vamos abaixar as velas agora. Abaixa tudo e deixa o barco seguir à deriva. Vai dar em algum lugar, eu não sei aonde, mas vai dar. É o momento da procrastinação. O que é procrastinação? É deixar o que pode ser feito hoje, deixar para amanhã. É decisões importantes que precisam ser tomadas hoje, para você tomar amanhã. Isso é abaixar as velas e deixar as coisas ir à deriva. Você tem vontade de abandonar o pecado, abandonar o mal, abandonar o pecado, mas você não abandona o pecado, deixa as coisas acontecerem. Um dia Deus resolve. Ah, pastor, abandonar eu não abandonei não, mas eu já deixei bastante de praticar o pecado, pastor. Abandonar eu não consigo, mas já deixei bastante. Isso para Deus não resolve. Deus não quer que nós tomemos decisões procrastinadas. Deus quer que quando nós ouvimos a voz dEle, mesmo que seja no meio das tempestades, nós possamos ter uma decisão firme, e essa decisão vai ser capaz de nos tirar do meio da tempestade. Diga comigo, glórias a Deus. Levante a sua mão assim para o alto. Levante as suas mãos assim para o alto. E diga assim: meu Deus, não importa onde eu estiver, como eu estiver, eu quero sair do meio dessa tempestade, tomando decisões sábias. Aleluia. Glórias a Deus. Mais para frente, verso 18, eu coloquei: no meio da tempestade, temos de escolher aquilo que é importante. Diga comigo: no meio da tempestade, eu tenho que escolher aquilo que é importante. Verso 18: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Ou seja, em outras traduções, começaram a jogar fora a carga. O que é a carga? Eles começaram a jogar fora o trigo. A carga para esse navio era a coisa mais importante, mais preciosa que esse navio carregava. A carga para esse navio era o objetivo principal pelo qual ele tinha saído, e para chegar lá em Roma,
Os passageiros simplesmente foram colocados nele, mas não eram o mais importante, a carga era o mais valoroso. Mas agora, no meio da tempestade, eles tiveram que fazer uma escolha. O que é mais importante para nós? A carga que era o bem mais valoroso antes da tempestade. Tem coisas pelas quais nós lutamos às vezes a vida inteira. Mas às vezes chega e são valorosas, são caras para nós. Mas às vezes chega um momento na nossa vida que nós temos que tomar uma decisão. O que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? Criar os seus filhos no temor do Senhor? Ou você ser um homem ou uma mulher de sucesso? O que é mais importante para você? Ser conhecido por todas as pessoas? Ou ter dentro da sua casa, dentro do seu lar, uma convivência de pai para filho, de mãe para filho dentro do seu lar? Há momentos na sua vida que você vai ter que sim fazer as escolhas. Há momentos que você vai ter que jogar fora aquilo que antes era precioso para você. Porque o que era precioso antes, talvez não vai te levar e não vai te salvar, talvez não vai salvar a sua vida, talvez não vai salvar o seu casamento, talvez não vai salvar a sua vida financeira, talvez não vai salvar a sua fé. E você vai ter que jogar fora. Vai ter que jogar fora a carga que era preciosa antes. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher no meio numa discussão com a sua esposa, se você vai retrucar a ofensa, ou se você vai ficar calado. Verso 19. No meio da tempestade, podemos deixar coisas essenciais para trás. Verso 19. Diz assim: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Primeiro nós tivemos que decidir entre coisas importantes. O que é importante na minha vida, na sua vida? A carga é importante, mas chega um momento que eu tenho que jogá-la fora. Mas agora a situação continua ruim. Agora eu vou ter que decidir sobre não mais coisas importantes, mas coisas essenciais. A armação do navio era o sustentáculo daquele navio continuar navegando corretamente. Mas a Bíblia diz que eles, com as suas próprias mãos, arrancaram aquele negócio e jogaram no mar. Martin Luther King, eu coloquei um pensamento dele e eu achei interessante. Ele diz assim: eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi. Mas tudo o que eu guardei nas mãos de Deus, eu ainda as possuo. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Coisas essenciais na nossa vida. O que são coisas essenciais para você? O que é essencial para você? Pastor, eu perdi todas as coisas, perdi dinheiro, perdi família, perdi tudo. Você não perdeu tudo. Se você ainda tiver a sua fé
E se você tiver esperança no seu coração, você não perdeu todas as coisas, porque Deus com estas coisas vai te fazer vitorioso no nome de Jesus Cristo. O que é importante para nós em momentos de tempestades essenciais? No segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, tem uma história que me chama a atenção e me chamou a atenção. Foi quando o homem de Deus, Eliseu, ele ora, uma mulher recebe um filho de presente. Passa-se alguns anos, esse filho vem a falecer. Esse filho falece, a Bíblia diz que era filho de uma mulher muito rica. A Bíblia diz que esta mulher pega esse filho, larga no seu quarto, coloca no quarto, fecha as portas. O profeta lá no monte, e a mulher anda, pega um burrinho, um jumento, e vai andando, vai caminhando. E quando ela está perto de chegar ao monte, o profeta a avista e manda dizer para ela: olha só a visão de coisas essenciais. O profeta manda Geazi perguntar para aquela mulher a seguinte pergunta: vai bem com você? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? Por que ele, sabendo que aquela mulher era uma mulher rica, milionária, ele não pergunta se vai bem com as finanças dela? Não vai bem com a sua vida financeira? Ele não pergunta. Por quê? Porque em tempos de tempestades, de crise, o dinheiro nosso não serve para nada e não nos leva em lugar algum. Em tempo de tempestade, somente o que pode fazer a diferença é se nós temos aquele que conhece lá no meio da tempestade, aquele que sabe como dar uma ordem, levantar-se em nosso favor, estender a mão e dizer: tempestade, acalma-te, aquieta-te. Verso 20, e nós já estaremos encerrando. Verso 20, diz assim, eu coloquei também, no verso 20, no meio da tempestade, nós ficamos sem referencial. Verso 20 diz assim: e não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não aparecia nem sol e nem estrela, ou seja, aquilo pelos quais eles se orientavam para sair de qualquer coisa, aquilo que eles olhavam para o céu e sabiam que era uma orientação para a sua vida, que servia para às vezes livrá-los da morte, eles olharam para o tempo, olharam para o sol, não tinha, olharam de novo, as estrelas também não tinham, ou seja, ficaram completamente sem orientação, no meio da noite sempre, dia e noite escuro. O que nós entendemos com isso? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A esperança de quem vive uma noite tenebrosa, uma tempestade tenebrosa, é que o dia vai chegar. Mas esses homens, nem isso eles podiam ver. Aqui no verso 20 diz assim: olha, sobre nós uma não pequena, fugiu-nos toda a esperança. A palavra fugiu-nos, aqui nesse momento, ela significa, vem de um verbo que significa dissipar. É como se aquilo que nós estamos vendo, que você consegue ver uma neblina, em alguns lugares nós vemos uma neblina, e essa neblina, com o passar do tempo, o sol começa a bater sobre essa neblina, esquentá-la, rapidamente ela começa a fazer o quê?
dissipar. Vai chegando um momento em que não sobra mais nada, neblina alguma. O que ele está querendo dizer aqui? Nós acreditávamos, mas fugiu-nos toda, ou seja, foi dissipando, até que não nos restou coisa alguma de esperança. Nós só esperávamos então a morte. Mas normalmente, Deus fala conosco, é no meio da tempestade e às vezes não fora dela. Às vezes nós ouvimos, pode estar o barulho que for, pode estar acontecendo o que for ao nosso redor. Às vezes os nossos ouvidos são capazes de ouvir a voz de Deus no meio da tempestade. Ter uma promessa de Deus é ter vida em Deus. Lá no verso 22, eu vou pular o 22, diz assim, preste atenção. Mas agora vos admoesto, a que tenhais bom ânimo. Irmãos, Paulo está dizendo para alguém, que a Bíblia está dizendo que perdeu toda a esperança. Paulo, um homem de Deus, que tem a palavra de Deus na boca, disse para eles assim, olha, tende bom ânimo. É como se você pegar alguém que está na forca, está lá no cadafalso, pronto para ser empurrado, e ele morrer enforcado, você olhar para ele e dizer assim, olha, tende bom ânimo. Ó, Deus é contigo. Mas para aqueles que confiam, estas coisas sem sentido, elas começam a se tornar realidade na vida deles. O verso 22 diz, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite, preste atenção, porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo. Isso que é um homem no meio da tempestade, que tem uma palavra de Deus. Olha, apareceu nesta noite um anjo da parte de Deus, aquele primeiramente de que eu sou. Eu sou do Senhor, eu sou de Deus, e a Ele eu também o sirvo. Falou comigo e disse mais, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Uma promessa de Deus nos traz segurança. Diga comigo, uma promessa de Deus nos traz segurança. Vamos ficar de pé. A promessa de Deus foi, Paulo, não vai perder vida de nenhuma pessoa, mas somente o navio. Dizendo, não temas, importa que seja apresentado a César. E a promessa está aqui, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Por causa de uma promessa de Deus que tinha na vida de um homem, 276 outros foram salvos. Levanta a sua mão assim com a minha. Por causa de você, por causa da fé que você tem, por causa do Deus que você serve, por causa daquilo que você tem pedido diante de Deus, por sua causa, todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão abençoadas por causa de você. Diga, eu tomo posse
Por causa de você, as pessoas que estão lá no seu trabalho, que estão ali na empresa sua, não perecerão, mas todas serão salvas. Por causa de você, através do seu testemunho, pessoas no seu prédio, pessoas se converterão a Cristo por causa de você. Por causa de um homem e uma promessa, 276 outros se salvaram. No último versículo deste capítulo, diz assim: no 43, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou o intento, e mandou os que pudessem nadar, que pulassem ao mar, e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas, e outros em coisas que boiavam no navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra. Se Deus tem uma promessa de Deus para a sua vida, para a minha vida, às vezes nós podemos ter que tomar decisões importantes, largar, abandonar coisas, deixar coisas, mas as coisas essenciais Deus vai guardar para você. Deus vai guardar a sua vida, vai guardar a sua fé. Você pode perder o navio, mas a sua vida não se perderá. Você pode perder algumas coisas, mas você será um homem ainda chamado de bem-aventurado, uma mulher chamada de bem-aventurada. Às vezes nós sabemos que nós servimos a um Deus que é luz na nossa vida, mas em muitos dos momentos nós temos que confiar nele, confiar em Deus no meio das longas e densas trevas de uma tempestade. O verso que eu li disse que todos se salvaram. Uns pularam na água, outros pegaram coisas, e outras coisas que boiavam. Às vezes nós confiamos em coisas humanas, um navio grande, isso não deu certo. Mas talvez nesta noite essa palavra traz um confronto para a sua vida, para a sua alma, para você nesta noite. E às vezes Deus está te dizendo: olha, o navio não vai ficar intacto. Vai acontecer coisas desagradáveis, tempestades, às vezes na sua vida. Mas saiba de uma coisa: o final, a Bíblia diz que o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. Aqui as pessoas, o navio encalhou, arrebentou-se toda, mas por causa da promessa que Deus tinha para um homem, todos se salvaram. E às vezes você vai se salvar segurando numa pequena coisa da embarcação, mas a sua vida não vai se perder, a sua fé não vai se perder. Talvez você está aí agarradinho, agarradinha nisso que está sobrando para você, mas é nesta coisa que está sobrando para você que Deus vai realizar e fazer milagres grandiosos na sua vida, na sua casa, na sua família. Levante a sua mão para o céu. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão tremendo, que olha para cada um de nós assim nesta noite. Deus sabe as nossas deficiências, nossas dificuldades. Deus sabe que nós às vezes não conseguimos tomar decisões em momentos tão difíceis, mas que o Espírito Santo de Deus nesta noite venha fazer de você um homem e uma mulher extraordinária, extraordinário. Feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Mas antes de orar com você, eu quero saber se nesta noite, aqui entre nós, tem alguém que aí você ainda não é crente em Jesus Cristo. Ah, pastor, eu não sou crente. Eu frequento igreja, já fui em igreja de crente, eu já fui, mas eu não sou crente. Eu quero saber se nesta noite você quer fazer um compromisso com Deus. Eu não sei se você está passando por tempestade ou não,
Mas eu quero saber se nesta noite você gostaria de fazer um compromisso com Jesus, dizendo: Jesus, seja o comandante do meu navio. Jesus, porque se o Senhor tiver, eu não terei medo das tempestades. Se você quiser nesta noite aceitar a Jesus como seu Salvador e pedir que Ele entre na sua vida de uma maneira totalmente diferente a qual você tem servido hoje, levante a sua mão assim, eu quero orar com você. Aonde você está, eu quero conhecer você. Levante a sua mão assim, eu quero conhecer você que não é crente ainda, mas gostaria nesta noite de se tornar um crente, uma crente em Jesus Cristo. Aí em cima na galeria tem alguém, aqui embaixo tem alguém, eu não estou vendo, tem alguém nesta noite que gostaria de entregar a sua vida totalmente a Jesus? Levante a sua mão assim, eu não estou vendo. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite, e Deus te trouxe aqui hoje porque Ele não quer te ver de maneira alguma ser solitário e solitária nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele quer caminhar, quer andar com você, e Ele quer dar ordem para essas tempestades. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar com você. Você que nesta noite gostaria de fazer um novo compromisso com Jesus, venha aqui à frente, enquanto eles estarão solando aqui, cantando um pedaço da música. Pode sair do seu lugar, eu espero, eu aguardo você vir. Se você tem aí perto alguém de você, que você sabe que é seu convidado, convidada, gentilmente convide essa pessoa para vir aqui à frente, para receber uma oração tão especial. Convide alguém, venha aqui à frente, não fica com vergonha não, não precisa ter vergonha. Me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha canção e o meu louvor. Aleluia, glórias a Deus. Tem uma senhora aqui à frente. Tem mais alguém? Pode vir, pode sair do seu lugar. Eu vou orar agora. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você aqui nesta noite ainda. Pode sair do seu lugar, venha. Eu vou estar orando por essa senhora. Como você chama? Eu vou estar orando para a Wanda. E você estenda a sua mão para cá. Vamos abençoar a Wanda nesse momento. Vamos pedir a Deus que sobre a vida dela algo, o sobrenatural de Deus possa acontecer na vida dela. Vamos orar juntos. Amado Deus, eu te louvo, meu Deus, nesta noite. Obrigado, a Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra é chama. A Tua palavra que nos traz esperança, realiza em nós, ó Pai, que sempre aquilo que é do desejo do Senhor. Abençoa, meu Deus, a Wanda nesse instante. Ó Deus, que sobre ela, ó Pai, haja um novo mover do Teu Espírito Santo. Que ela receba o Senhor nesta noite como Senhor e Salvador da sua vida, e que o sobrenatural possa acontecer, que ela possa viver, meu Deus, momentos diferenciados. Ó Deus, que todo mal, toda tempestade agora, ó Deus, seja tomada pelo Senhor, que Tu possas dar uma ordem na vida dela, e que isso, ó Deus, venha sendo sarado, sanado, em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor, escreve o nome da Wanda, ó Pai, no livro da vida, Senhor, e que os anjos do Senhor possam festejar, porque é uma vida, Senhor, preciosa, que nesta noite se converte ao Senhor, dizendo que a aceita como Salvador da sua vida. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, Wanda.
Quantos gostariam nesta noite de receber uma oração? Em todos esses itens que eu falei aqui, de decisões importantes, decisões essenciais, falta de decisão, decisões erradas, medo, olhando pelas aparências, eu não sei, alguns desses itens. Se você quer receber uma oração na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Às vezes você está passando por tribulações, dificuldades, tempestades, e que você não está conseguindo superar. Venha aqui à frente, eu quero orar com você. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia. Sharamanabalaba, sharabacanta, rabassas. Cheiklaimana, seiriricamanaba, sharabas. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, eu oro, Pai, por essas vidas, por esses irmãos, por essas irmãs que estão aqui à frente, ó Pai. Eu te peço, ó Deus, que nenhuma tempestade seja capaz, meu Deus, de tirar a fé dos teus filhos. Ó Pai, eu quero ministrar uma esperança renovadora, uma palavra de fé ao coração de cada um deles, Senhor. Que o Senhor é aquele que tem uma palavra de esperança. O Senhor tem uma palavra que restaura. O Senhor tem a palavra que acalma a tempestade. O Senhor tem uma palavra que faz com que as coisas ruins passem a se tornarem coisas boas. O Senhor tem palavra que faz com que coisas normais possam se tornar em milagres essenciais na vida dos teus servos, ó Pai. Em nome de Jesus, recebam nesta noite o toque especial do Senhor, que faz a diferença na vida e que acalma toda tempestade. Deus, que decisões sábias possam sair da boca, dos lábios dos teus filhos, ó Pai, aqui nesta noite. Eu te peço, ó Pai, honra a fé de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe e que no coração de vocês recebam de Deus aquilo que vieram buscar. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos.
De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.